98. Amor, só cartão físico. Quando você tem a oportunidade da sua vida de dar uma volta de nada menos do que uma F40, mas ela tá sem gasolina, e aí você para pra abastecer e só aceita cartão físico, não aceita Apple Pay. Legal. Vamos ficar aqui até alguém vir me resgatar. Leone, daqui a 8 minutos eu tô aí, tá bom? Tranquilo. É o Nelson, tá bom? Que tá falando, é o Nelson. Ó, seguinte, vou gravar um Leone Drives de F40, mas vai ser sem apresentação. Eu vou dar um rolê de F40, vocês vão junto comigo e Stephanie Etzel vai participar. Pode falar, tá, amor? Estamos numa F40 Euro Spec, que é a versão vendida no mercado europeu. Foram 1.311 carros fabricados, 213 para os Estados Unidos, o resto tudo versão europeia. Essa é uma versão europeia. V8 2.9 biturbo com 478 cavalos, pelo manual de 5 marchas, carroceria inteira em fibra de carbono, um motor com 2 turbinas que enchem lá em cima. Ela não tem potência, né? Porque é uma turbina grande e ela demora para encher, turbina velha. Ó, vamos ver até qual que é o giro que ela realmente pega a turbina. O câmbio dela, putz, lógico, a gente tá falando que o carro vai com 8 anos de diferença da F50, então tive a oportunidade de guiar a F50 agora há pouco, então a memória tá bem fresca. Igualmente dura, totalmente diferente da F50. Nossa, como a F50 é mais dócil que os lados disso aqui. Ó, segunda marcha, ela é a primeira para trás, né? A segunda na frente, 4.000, 5.000 que ela pega do dia. Crescendo e aí vem de uma vez só. O tempo dela é mais baixo, né? É.
sai. Mas ela responde bem para você reduzir marcha. Mas você vê que é um carro que, cara, você tem que estar atento o tempo inteiro. Porque a turbina ela demora muito para encher, então é uma característica de um carro que ele, cedo ou tarde, ele vai te trair. Dependendo do giro que você tiver numa curva e você der pé um pouquinho mais cedo do que você deveria, ele vai te trair. Ele vai te estacionar, ele vai jogar a bunda. É um carro que não tem nenhuma assistência, tem controle de tração. Isso aqui, cara, uma tábua com 4 rodas e um motor. Puxa muito bem, mas cara, eu preciso ser franco, porque a F40 é um carro que todo mundo, sem exceção, prefere em relação à F50, pelo mito que ela é, última Ferrari ser aprovada pelo Enzo Ferrari. Mas não tem como dizer que isso aqui é mecanicamente, consistentemente melhor do que guiado que a F50. A F50 é um carro, cara, posso falar, a F50 ela puxa mais, mesmo agora, ó. A retomada da F40 é muito boa, porque a turbina já está cheia, aí ela bem pesada. Cara, tesão, a F40 é um tesão de guiar. Mas eu precisava fazer um paralelo da F50 porque 30 anos se passaram que esses carros, né, a F40 é quase 40, que esses carros foram lançados, e os 8 anos de diferença de projeto da 40 para 50 são muito nítidos. A F50 tem um câmbio melhor, o motor dela, assim, são 520 cavalos, um V12 aspirado, com a resposta ali o tempo inteiro. Então 40 ela é, nossa, espetacular por tudo que envolve estar nela, pelo mito que é estar guiando uma F40 com motor V8 biturbo, um carro de uma geração, lógico, muito analógica, muito arisca, da mesma geração de carros que
você tinha que ser o cara para estar aqui dentro. Por isso que acho que a gente tinha tanta admiração por hypercars, e hoje, quando lança de repente uma F80, a gente acaba nem tendo a mesma sensação de quando existiam esses carros, porque hoje o carro tem 1.200 cavalos e qualquer um dirige. Isso aqui com 480 cavalos não era qualquer um que dirigia, entende? Essa é a grande diferença. Por isso que esses carros são tão emblemáticos. Por isso que esse carro vale tanto dinheiro. Hoje é um carro na faixa de 2,5 milhões de euros que não vai parar de crescer. Não tem como. O que segura um pouco o preço da F40, lógico, que é o número de produção. São 1.311 carros contra 350 de F50, contra 399 Enzo, 499 da Ferrari. O carro tem muito mais. Só que mesmo assim ela não para de subir de preço, porque é um carro icônico, câmbio manual. Sabe assim, um hypercar de época. Esse carro foi o carro mais rápido do mundo quando ele foi lançado. Dava 324 km por hora. Foi o primeiro carro no mundo a atingir 200 milhas por hora, que dá 320 km por hora. Então tem que respeitar, tem que respeitar. O F40 não é um carro para qualquer um. E nós estamos aqui na França, dando um rolê de F40, fala sério. Nada, tudo! É isso, vocês deram um rolê de F40 comigo, com vidro na manivela e cordinha pra abrir a porta. Né, amor? Sem gasolina. Sem gasolina. Que dia. Que dia. Nossa, que dia, cara. E agora são 9h40 da noite. Né? Senhores, andamos de F40. Cara, que dia que eu aguardava ansiosamente. Andar numa das Ferraris mais lendárias da história, que habita as principais coleções de carro mundialmente falando. A gente está falando do carro dessa geração mais antiga e que é completamente crua, e a expectativa que eu tinha de andar na F40 era justamente de ser um cavalo completamente selvagem e descontrolado. Acontece que não é bem assim que funciona. Ela não é tão assustadora quanto tudo que você já ouviu falar sobre ela. A F40, logicamente que ela exige muito respeito de quem está ali atrás do volante, até porque não existem assistências nenhuma. Você não tem ABS, você não tem controle de tração, você não tem tecnologia. Então, o fato de você ter um carro de extremo baixo peso, de muita potência, muita. A gente está falando de um carro de 1987 com 478 cavalos, biturbo, com uma pancada quando a turbina enche que é desproporcional. Então, realmente, se você não souber dosar o acelerador ali no momento que você está saindo de uma curva, ela é um Judas, entendeu? Ela se finge de sua amiga, F40, legal, tal, não sei o quê,
mas na primeira vacilada que você der, ela vai te colocar na cruz. É basicamente isso. Acontece que quando eu entro num carro como esse, como por algumas vezes já aconteceu, eu tento, no momento que eu estou ali dirigindo o carro, excluir qualquer sentimento em relação ao carro. Digo isso em relação ao valor do carro, ou o mito em volta dele, ou a lenda que a F40 se transformou. Porque isso vai te deixar tendencioso numa avaliação e vai te deixar com medo numa avaliação. E quando você pega um carro desse, se você ficar no barulho da opinião de tudo que você já viu e não neutralizar isso e simplesmente sentar e tentar sentir a experiência sem ser induzida ou sem ser conduzida por algum viés de opinião que você já tenha ouvido, você não vai conseguir curtir a experiência real como ela deveria ser. Então, eu entrei ontem na F40 como um carro. Eu estou dirigindo um carro. Vamos ver como esse carro é. Isso foi ótimo, porque é lógico que isso não foi programado. Eu não vim aqui para dirigir a F40. Na verdade, esse vídeo aqui que eu estou fazendo nesse exato momento era para ter um Carrera GT aqui atrás. Todo esse rolê que vocês viram era com Carrera GT. Talvez fosse rolar com a F40, mas o Carrera GT era certo. Só que o carro está num recall da Porsche. Esse recall que teve de peças de suspensão, pneu e tal, e o carro volta só daqui 2 semanas. Então, acasos do destino ou não, tivemos a 40 para dar um rolê. Então, assim, foi inesperado. Eu acho que a melhor parte disso foi que eu simplesmente não esperava. E quando surgiu a chance, foi assim, tipo, vai lá. Então não tinha texto, não tinha programa, não tinha nada. Tinha só eu, Stephanie, que também é uma porcheira que não gosta de Ferrari, e estava entrando em uma das Ferraris mais icônicas da história. Então foi muito legal. E aí, eu falei um pouco sobre isso no vídeo, mas eu refleti muito, porque esse rolê aconteceu ontem. Agora, com a cabeça um pouco mais fria, a gente precisa falar sobre a diferença da 40 e da 50. Não tem como a gente evitar isso, até porque a F50 faz nem um mês que eu dirigi o carro depois do processo de restauração que ela passou lá no Brasil, e o carro está perfeito. Então, partindo do princípio que a gente andou numa F50 perfeita e numa F40 perfeita, esse carro tem 12 mil quilômetros, é lisa, não tem um barulhinho de suspensão, só barulho de freio, que é normal nas F40, todas elas fazem. Então, partindo do princípio que a gente andou nos 2 carros íntegros, assim, perfeitos de manutenção, funcionando tudo, eu não consigo entender como 30 anos atrás, quando a F50 foi lançada, foi um carro que, entre aspas, decepcionou a imprensa. Caramba, microfone. Eu simplesmente não consigo entender como que foi um carro tão criticado versus a F40. Eu acho que, eu não sei qual que foi a cegueira que a F40 proporcionou para os jornalistas. Não sei se para 1987 foi muito diferente o que ela fez. Era muito à frente do tempo, né, o desempenho da F40 naquela época, e quando a F50 lançou, já era uma época que tinha McLaren F1, tinha XJ220, tinha EB110, né, e na época da F40 tinha o Countach, que é uma merda de andar. Vamos ser francos, tipo, eu já andei de Countach. O câmbio é terrível, a caixa de direção é terrível, resposta de acelerador, freio, tudo horrível. O carro é lindo, mas de andar não é legal. Nem um pouco legal. A F40 você consegue andar com ela. E você anda... Eu passei algum tempo andando com ela sem nada de gasolina, que eu andei extremamente devagar. Não devagar, mas andando sempre em giro baixo, colocando marcha cedo para poder chegar mais longe com o carro. E o carro é perfeito. Você consegue andar com ela numa boa. Uma conta que você não anda. E quando a F50 foi lançada, já tinham mais alguns carros. Só que, cara...
esquece qualquer coisa. É a minha opinião de assim, ter dirigido a 50 e a 40 num período curto de tempo. Não dá para comparar. Não tem como. A 50 ela é superior. Ela é superior em câmbio, cara. Isso aqui é um câmbio antigo. Realmente parece que você está trocando de marcha uma 308, 328. Aquele câmbio que, cara, é testarossa, câmbio de testarossa isso aqui. Tipo, você precisa colocar muita força para assim, é um trambulador que ele é muito rígido, entendeu? Não estou reclamando, mas estou dizendo que assim, é muito... Você tem que espetar com vontade as marchas para elas entrarem. E na F50, embora seja um câmbio manual ainda assim das antigas, é muito mais macio, muito mais direto. Um câmbio que ele é muito mais amigo seu do que o câmbio da F40. Então, favorece uma tocada mais rápida na F50 por você ter ali o engate muito mais justo do que aqui. Os pedais são parecidos, só que, por exemplo, na F40 eles são um pouquinho mais espremidos e a barra de direção passa ali no meio, que dependendo da posição que o seu pé está na embreagem ou então freando e você está fazendo curva, você sente a barra de direção virando no seu tênis. Cara, isso é tão italiano. E... A direção da F50 ela é um pouco mais justa do que da F40. A F40 comunica bem, mas você sente que ela tem ali não dá para falar um jogo, né? Não entendam mal, não é que tem uma folga, mas ela só não é tão direta quanto a direção da F50. E motor, cara, que aqui a gente está falando que da 50 para 40 a gente tem aí 40 cavalos de diferença. Só que aqui, cara, você precisa acelerar até 5.000 RPM e o carro corta ali em 7,5, 8. Você tem uma faixa de giro muito curta de potência, porque antes dos 5.000 ela é preguiçosa, ela realmente não vai. Você precisa então ali estar sempre trabalhando ela em giro alto. E essa, na verdade, é um dos grandes segredos de você dirigir a F40. Você ter ela sempre em giro alto, porque se você for muito gentil com ela, trocando de marcha ali na faixa de giro antes do corte, quando o giro cai na próxima marcha, você cai abaixo da faixa da turbina. E aí você fica com o lag o tempo inteiro. Então, quando você trabalha no giro alto, você tem ali uma faixa pequena, mas consistente de você usar a potência da F40. E na 50 não. Na 50 você tem um V12 aspirado 4.7 que você tem a resposta do motor ali o tempo inteiro. Ela, lógico, né, aspirada, ela tem o tempo dela de chegar no pico de torque, mas mesmo assim é um carro que você tem ali uma faixa de giro muito maior para você trabalhar. E falando puramente de potência, se você afundar o pé no acelerador e sentir a puxada, na F40 ela te dá essa impressão justamente por ter o nada e o tudo. Então você está acelerando nada, tudo, tipo, é impressionante. Mas se você analisar friamente quando vem essa porrada da turbina, né, o que você sente ali no banco e o que você sente na F50 quando você acelera ela ali de segunda baixa e sente a potência dela vindo, troca para uma terceira e acelera de novo e vai até o fim, a colada no banco da F50 ainda assim é um pouco maior. Então, cara, isso é uma comparação de experiência. Ambas são insanas e maravilhosas. Aqui você tem o fato dela ser um carro estressado, né? Um pouco atrevida até quando você vem ali dando umas aceleradinhas, quando estava saindo das rotatórias, ela tende, assim, se você percebe que um pouco antes da turbina entrar, você tem controle sobre ela, só que quando a turbina enche, se você tiver com o volante estressado para algum lugar que não era para você estar, você não sabe para onde o carro vai. Essa é a verdade. Então, é isso. Esse foi o rolezinho de F40, mais um carro aí da lista dos 60 que eu tô cortando e, pô, vamos ser francos, esse foi um belo carro pra gente cortar. Sem uma hiperprodução, mas tá aí. Ferrari F40. Isso aqui é uma máquina industrial. É sério, parece uma máquina de indústria que produz pavor e prazer proporcionalmente. E isso que tornou a F40 lendária.